Vamos nos reconciliar. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Oséias. Hoje, Oséias capítulo 3, mas antes eu quero fazer 3 pedidos para você. O primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser edificadas, abençoadas. O segundo pedido é para que você adquira a Bíblia 365, porque com ela você vai ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. E a intenção do nosso coração é que você venha ler a Bíblia toda em um ano. Então, aceite esse desafio, leia a Bíblia em um ano, porque certamente você será edificado, abençoado, vai adquirir mais conhecimento, relembrar muitas das coisas que você já leu aí, e aí talvez numa contextualização melhor. Terceiro pedido é para que você participe de pelo menos um dos estudos que a gente tem ali na igreja. Então temos estudos às segundas, às quartas, às quintas, aos domingos. São dias diferentes, horários diferentes, temas diferentes, e a nossa intenção com isso é para que você venha adquirir mais conhecimento. Então, na descrição desse estudo no YouTube, você vai poder conferir ali os dias e os horários, ou então ali na nossa página no Instagram, fica fixado lá a agenda da semana e você pode conferir então os dias e os horários de estudo. Venha participar, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento. Então, depois desses pedidos, vamos para o capítulo 3, e hoje nós vamos ler o capítulo 3 todo. São 5 capítulos, são 5 versículos, né? Então, começa assim o texto. O Senhor me disse: vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados e uvas passas. Por isso, eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. E eu lhe disse: você viverá comigo por muitos dias, não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem, e eu viverei com você. Pois os israelitas viverão muitos dias sem rei e sem líder, sem sacrifício e sem colunas sagradas, sem colete sacerdotal e sem ídolos de família. Depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, seu rei. Viverão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias. Então, agora, dando continuidade aí, né? A profecia de Oséias, ele vai fazer aqui então, nesse momento, mostrando então ali de forma figurada, com um casamento, um matrimônio, o que é que tem acontecido e o que vai acontecer entre o povo de Deus e uma promessa aí de cativeiro. Então, ele começa falando, né, a respeito de Oséias, então, buscar novamente, né, a mulher, né? Então, os estudiosos e no comentário da Bíblia Thomas Nelson vai falar que não necessariamente é Gomer, a mulher lá do capítulo 1, mas que ele deve muito provavelmente ter adquirido um novo matrimônio. Então, ele vai se casar então aí novamente como um símbolo, e aí ele vai casar então com uma prostituta, como um símbolo então de Israel como se prostituindo com outros deuses. E ele vai falar então a respeito então de todas as práticas que esse povo de Israel tinha, né, com relação, quando fala que a bolos sagrados de uvas passas eram então uma forma ali do povo se relacionar ali com outras divindades, né? Então era o culto pagão. O culto pagão envolvia aí
esse tipo de bolo com uvas passas, onde eles comiam ali na presença dos deuses. E o texto vai continuar falando então agora no versículo 2 a respeito do pagamento de um dote. Então, há um dote a ser pago por essa nova esposa, né? E aí é o preço que é pago então ali para resgate dos pecados, né? O nosso preço, no nosso caso, trazendo para os dias de hoje, o nosso preço foi pago ali na cruz do Calvário, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E depois ele vai continuar falando aqui no versículo 3 a respeito de um tipo de casamento, mas que não haveria ali um ato sexual. Então, aqui no versículo 1 a 3, o profeta está fazendo uma analogia então com um casamento, com a cerimônia de um casamento, e depois a partir do versículo 4 e 5 ele vai concluir apontando então para Israel, o adultério de Israel, né, o que haveria de acontecer com Israel por causa do adultério, que é o exílio. Então eles seriam exilados. Então lá no exílio deles não haveria mais sacerdote, não haveria mais colete sacerdotal, não haveria mais colunas sagradas, não haveria mais rei, não haveria mais líder, não haveria mais sacrifício. Então, quando a gente olha para o exílio, a gente percebe que por causa do exílio, então, né, da forma como eles foram exilados, e o exílio do Reino do Norte é diferente do exílio do Reino do Sul. O exílio do Reino do Norte, onde que Oséias está profetizando, é um exílio muito, muito maldoso, é um exílio pior do que o que aconteceu com o Sul. É o exílio do Norte, onde eles são arrancados da terra, onde as famílias são destituídas. Então, o exílio assírio, eles acabavam com a história do povo. Então o povo perdia todo o seu vínculo, né, com a sua terra e a sua história. Eles são espalhados por outras terras, casando então com outras pessoas e sendo dados em casamentos. Então era um exílio mais cruel, se a gente puder falar assim. Vale a pena você estudar um pouco a respeito de como foi o exílio assírio, para você poder ter uma noção de como que esse povo sofreu, mas que haveria um resgate. E esse resgate, né, como termina ali o capítulo 3, então, lá no versículo 5, vai falar: depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o Deus, e Davi, seu rei. E aqui Davi, seu rei, é uma pré-figura a respeito de Jesus, quando o povo de Deus então vai buscar ali o nosso Senhor e Salvador, vai buscar um novo relacionamento com Deus. Aí sim eles vão restaurar eles irão restaurar, não, porque quem restaura é Deus, mas aí sim o relacionamento com Deus será restaurado. Então, como foi falado aí no capítulo 2, no capítulo 1, a gente veio falando a respeito desse apontamento para esse exílio, mas falando também a respeito de arrependimento, a forma como Deus resolveu resgatar o seu povo ali na cruz do Calvário, com a morte do nosso Senhor e Salvador, para a nossa justificação e para a remissão dos nossos pecados. Ela tem um custo muito alto, mas é necessário que haja arrependimento. Então nós precisamos nos arrepender. A gente precisa reconhecer primeiro que somos pecadores, como a gente já falou aqui em outros estudos, né, de outros livros. No estudo do livro de Jó, eu falei muito a respeito disso, a respeito do Evangelho. Então, a gente olha lá em Colossenses capítulo 1, versículo 21, 22 e 23, que termina o versículo 23 com Paulo falando:
Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Olha lá, você vai ver a última frase do versículo 23, falando, esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro, ou seja, esse é o evangelho que eu, Paulo, prego. Então o que Paulo prega? Versículo 21, nós éramos inimigos de Deus por causa da forma como a gente pensava e agia. Versículo 22, mas por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele, Jesus, nos apresenta diante do Pai, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Então, primeiro a gente vê quem a gente era, depois a gente vê o que Deus faz, e aí a gente entra então, desde que, versículo 23 vai falar, a gente fique alicerçados, firmes na fé. A fé é a gente entender que éramos pecadores, né? A gente precisa confessar o nosso pecado, abandonar o nosso pecado. Então a gente era pecador por causa da forma como a gente pensava e agia, nos tornamos inimigos de Deus. Mas é através do corpo de Jesus na cruz do Calvário que nós somos, então, que ele, Jesus, nos apresenta diante do Pai. É Jesus que nos apresenta diante do Pai, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Então, a gente tem aí a oportunidade, então, para um futuro, desde que haja num presente um reconhecimento, então, de que somos pecadores, precisamos confessar os nossos pecados, abandonar os nossos pecados, precisamos compreender o Evangelho, viver o Evangelho e pregar o Evangelho. Essa é a única solução para qualquer um e para todos os seres humanos. Então, a única solução que existe para o ser humano com relação à sua situação com Deus é o Evangelho. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.